Hi guys, I'm Teacher Meilin. And I'm Teacher Jaque. Hoje nós trouxemos 3 dicas para você que está estudando inglês em casa colocar em prática. Olha só! Dica número 1. Independentemente do seu estilo de aprendizagem, é muito importante e acho que essa é a melhor dica que eu posso te dar. Se exponha à língua. Mas o que será que se expor à língua significa, né? Significa você enxergar a língua no seu dia a dia o máximo possível. Muitas pessoas querem ir para o exterior justamente porque acreditam que lá vão ser fluentes mais rapidamente. Por que será isso? Porque elas estão expostas ao idioma e ali é como se não tivesse uma opção. Será? Isso, né, se a pessoa vai para o exterior e não tem contato com outras pessoas que falem da mesma língua. No nosso caso, não tem uma outra pessoa que fale com eles português, né? Se você sai para o exterior e não sai da sua zona de conforto e fica com só as pessoas no teu redor que falam a tua língua nativa, né, você talvez não vai chegar no teu objetivo da fluência. Exatamente por isso que, independentemente de onde você estiver, tente colocar na sua rotina o inglês, né? Porque não associe aprender inglês só com sentar, pegar um livro e fazer os exercícios de gramática. Não é só isso e não precisa ser só isso. Você pode encontrar o inglês em vários lugares. Então, é muito importante que você ouça muito. Sabe, uma das coisas que eu falo que muitos alunos querem, eu acho que é o sonho de todo mundo, é ter o ouvido do nativo, né? Que é você ouvir e daqui a pouco você se autocorrige e você às vezes nem sabe por quê. É como se eu falar assim, She don't like chocolate. E aí você fala isso e você automaticamente corrige. She doesn't like chocolate. Isso, o meu ouvido está corrigindo. Nem sempre é o meu conceito gramatical, o meu conhecimento profundo da língua, ou porque eu fiz vários exercícios de gramática sobre. Não necessariamente é por causa disso. Pode ser que eu estive tão exposta à língua, ouvindo e lendo, que o meu ouvido conseguiu ouvir e doeu. E aí eu consigo corrigir. E com certeza, a prática, né, conforme a gente vai praticando, isso vai naturalmente acontecendo. Com certeza. Então, uma das minhas maiores dicas, pessoal, é tenha o inglês no seu dia a dia. Como? Vocês podem colocar, para vocabulário, vocês podem colocar post-its. Se puder, coloquem na sua casa vocabulário. Se puder, por exemplo, tá limpando a casa, tá fazendo aquela limpeza, aquela faxina, gosta de uma música, aquela que você tá tentando cantar há horas, coloca ela na TV, coloca ela no celular para tocar e vai limpando a casa, vai cozinhando, vai fazendo o que você estiver fazendo com aquilo ali, tá no ambiente. Daqui a pouco você vai começar a cantar aquela música que você já vem tentando cantar há horas e você não vai nem perceber. Ou aquele episódio que você assistiu várias vezes, você acha super engraçado e daqui a pouco você tá falando automaticamente. Eu, pessoalmente, amo Friends e eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu já ouvi e já assisti. Eu falei ouvi porque ultimamente, quando eu tô cozinhando, eu coloco o meu tablet em cima do forno, desligado, claro, né? E aí eu tô ali cozinhando e eu tô ouvindo. E eu não tô assistindo, eu tô só ouvindo, mas eu tô rindo da piada junto.
Porque, e pessoal, isso daqui, o que vai acontecer? De tanto eu ouvir, eu já entendi, eu já conheço a piada, já conheço o contexto, então o que tá faltando? Eu falar. Então daqui a pouco isso vai sair, essas expressões. Então às vezes eu tô conversando com a May em português e as expressões elas saem em inglês no meio, por isso que acaba sendo engraçado. Ela fala português, mas daqui a pouco solta umas coisas em inglês. Mas o contexto ajuda e essa exposição do nosso ouvido é muito importante. Miri, qual é a dica de hoje? Nossa segunda dica tem muito a ver com o inglês na tua vida. Inglês não pode simplesmente ser uma coisa que você estuda uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? Não pode simplesmente ser uma coisa que é desvinculada da tua pessoa, né? Para você realmente aprender e desenvolver uma naturalidade com a língua, uma intimidade com a língua, tem que ser envolvido no teu cotidiano, tem que ser parte da tua vida, parte da tua rotina. Então assim, você pode pensar nas coisas que você realmente gosta, né? Como nossa dica 1 falamos, inglês, estudar uma língua não é só gramática, existe muitas variedades, né? Você pode seguir páginas nas redes sociais, né, em inglês sobre assuntos que você gosta, que você tem interesse, né? Se você é uma pessoa que gosta de cozinhar, então assiste vídeos sobre receitas em inglês, assiste vídeos de competições, né, MasterChef, como é que era do Netflix, gente? Nailed It, né? O Bake Off, todas essas coisas vão te trazer prazer. Por quê? Porque não pode simplesmente ser a gramática. É fundamental que você faça, que você goste. Então, entramos na nossa dica 3. Dica número 3, encontre algo que te traz prazer. Gente, eu, Meilin, tá? Pessoalmente falando, eu gosto bastante de ler. Então, quando eu tive que aprender português, eu procurei a ler mais possível, né? Normalmente eu lia sobre assuntos que também eu gostava, tipo animais, eu lia sobre culinária, né? Eu lia sobre histórias com fantasmas, histórias que eu realmente gosto. E isso facilitou bastante, porque como eu estava aprendendo, eu tinha que ler as coisas várias vezes. Porém, como eu tinha um interesse por aquele assunto, e era uma coisa que me trazia prazer de fazer, eu conseguia ler várias vezes, repetia, ou voltava outro dia a ler de novo. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Encontre alguma coisa que te traz prazer a fazer em inglês. E tu, Jack? Para eu aprender inglês, a música teve um papel muito importante para mim. Eu, na época dos CDs, eu tinha uma amiga que tinha um CD original da Avril Lavigne. E aí ela me emprestou o CD, porque na época, como a gente não tinha tanto acesso à internet, né, tinha o livreto ali com a letra da música. Eu copiei para o caderno toda a letra e eu cantava a música incansavelmente até eu conseguir cantar igual a Avril Lavigne. E aí, depois eu fiz um teste de listening. Essas coisas eu, sem saber, só pelo prazer, pelo amor àquilo, eu fazia naturalmente, que era... Depois de eu ter ouvido várias vezes a música, então eu já conhecia, já sabia cantar, mais ou menos, com aquela enrolaçãozinha, assim, às vezes, né? Mas aí eu fazia assim, eu dava o play e eu tinha uma folha em branco, só com o título da música, e eu começava a transcrever. Play and pause, e eu ia transcrevendo, e aí algumas palavras eu não achava, e aí eu fazia botando aquele gap.
tá, essa aqui não entendi, eu escutava, tá, peraí, eu não sabia se era o som, porque isso é muito importante, é por isso que às vezes é muito bom a gente estudar pronúncia, pra gente saber se é a palavra como está sendo pronunciada que eu não estou identificando ou se realmente é um vocabulário que eu ainda desconheço. Isso é muito legal. Então, às vezes acontecia que a forma como era pronunciada a música era uma palavra que eu já sabia, mas a forma que ela pronunciava eu não identifiquei, ou a palavra em si eu desconhecia. E aí eu ia fazendo os gaps e depois eu pegava o caderno que eu já tinha a letra e eu ia comparando. Foi um exercício que expandiu muito o meu vocabulário, desenvolveu muito a minha pronúncia, mas mais do que isso, como a May falou, eu tinha muito prazer em fazer isso, eu adorava, eu não sentia que eu estava estudando, eu sentia que eu estava só me divertindo. Então, essa eu acho que é a nossa melhor dica. Se você é da área de, por exemplo, engenharia, ou se você gosta de carros, se você gosta... Hoje o YouTube ele tem tanto conteúdo que a gente pode... Receitas. Não busca receitas em português. Pega as palavras-chave e vai buscando só as palavras, por exemplo, chocolate cake, recipe, e joga no YouTube. Aí vai vir uma lista, aí assiste. Normalmente na descrição do vídeo vai estar ainda a descrição em inglês, ou usem o Pinterest. O Pinterest ele tem vários conteúdos de várias áreas em inglês que você pode explorar. Ele é maravilhoso, eu adoro o Pinterest, não só para receitas, para estilos de cabelo, maquiagem, área de tecnologia, para DIY, do it yourself. Então tem muitas coisas que vocês podem buscar, só que é como a May falou, encontrem aquilo que dá prazer e transformem o estudo de inglês de vocês, não naquela coisa que tem que ter o horário marcado, obrigado, mas sim aquela coisa que você... que se tiver um horário no dia, que seja aquela coisa... poxa, agora parei o que eu vou fazer porque eu preciso estudar um pouquinho de inglês. Que seja aquela coisa prazerosa. Essa associação, o nosso cérebro precisa disso. Senão a nossa aprendizagem fica entediante. E aí é muito fácil a gente desistir logo ali. Então, se você está fazendo algo por prazer, ou até viagem, nós temos tantos alunos que querem aprender inglês para viajar, busquem no YouTube dicas de viagem. Qual é o seu lugar dos sonhos? Coloca lá no YouTube, né? E aí pesquisa, veja documentários ou dicas de viagem daquele lugar. Mesmo eu já sabendo falar inglês, né, eu quis pesquisar, antes de ir para Nova York, eu quis ver muitos vídeos para poder ter uma experiência diferente no lugar, e é muito legal. Eu assisti vídeos de história e assisti vídeos de dicas, conversei com a própria May, né, que morou em Nova York muitos anos, então trocamos ideias e fiz várias coisas em inglês, e quando eu cheguei lá, minha experiência foi diferente. Então, se você quer por viagem, se é para sua profissão, se é por música, videogame, se vocês gostam de videogame, né? Então, associe inglês com algo positivo e have tons of fun. Uma das falas que eu acho que nós podemos aqui reproduzir e é só para compartilhar de como, né, mesmo sendo professora, a gente tem que achar uma forma divertida, claro, né, de estar em contato com o nosso idioma. O Friends, ele fez sempre muita diferença no meu dia a dia, né? Claro que hoje a gente busca outras formas de aprofundar o nosso conhecimento, mas o entretenimento, ele tem que fazer parte. E tem uma das falas que a gente às vezes usa, né, May? Quando a gente está sendo irônica ou quando a gente está brincando, que é aquele momento que o Joey fala... Como é que é, May? You're crossed the line. You've crossed the line. You are... The line is... You are so... You crossed the line
and you are so far from the line. The line is a dot to you. I was totally over the line. Over the line? You're so far past the line that you can't even see the line. The line is a dot to you. E isso, tipo, you've crossed the line. Então, olha só como a gente consegue aprender algo e depois reproduzir com uma simples série e com o poder da repetição. Então, isso é muito bom, pessoal. Aí vocês começam a falar com seus amigos, aí daqui a pouco você usa aquela expressão, mistura ela no português mesmo. Você tá falando de um contexto, daqui a pouco, you've crossed the line. Você passou do limite, né? Então, vai misturando no início, especialmente com aqueles amigos que você tá treinando junto, estão aprendendo juntos. E daqui a pouco, às vezes você tá falando em português e veio aquela, nossa, nesse contexto aqui dá para usar aquela expressão, usa ela em inglês mesmo, se você tá no meio de pessoas que tá aprendendo junto. Isso vai ser muito bom para a associação do teu cérebro, porque daqui a pouco essa mensagem você não vai ter que pensar nela para falar, ela simplesmente vai sair naturalmente de tanto você ouvir e consequentemente praticar. Então, pessoal, por hoje é isso. Mas não se esqueça! Pratique, crie e compartilhe com a gente. See you next time! Yes! See you next time! Bye! Bye!